Olá, minha gente, um grande abraço para você que está nos acompanhando aqui no Balanço Geral e vamos começar destacando a Chapecoense. Comissão técnica e jogadores estão de folga. Pequeno período de férias. A comissão técnica se reapresenta na segunda-feira, dia 8, enquanto que os jogadores se reapresentam no dia 10. Mas nesse meio tempo, nesse momento de folga, digamos assim, para a comissão técnica e jogadores, quem está trabalhando e trabalhando muito é o departamento de futebol da Chapecoense, vamos dizer assim, principalmente tratando de casos dos jogadores que estão aí, que participaram da campanha, da caminhada do título da Série B do Campeonato Brasileiro. Com a colaboração de menino Rodrigo Goulart, as informações que nós temos de momento é o seguinte, ó, de concreto mesmo, renovado o contrato, o Ezequiel e o Alan Santos. Claro que tem outros casos, como Luiz Otávio, para citar dois jogadores importantes, Luiz Otávio e o Anselmo Ramon, que já tem contrato mais longo, mas que foi renovado o contrato até agora, dois, o Ezequiel e o Alan Santos, isso anunciado pelo clube. Mais dois contratos estão finalizando, e que em finalização de renovação. Matheus Ribeiro, lateral direito, e o Mike, esses dois aí também o clube deve anunciar a permanência deles entre hoje e amanhã. E aí tem alguns casos que o departamento de futebol está tendo mais dificuldade, que é o caso do João Ricardo, que está muito valorizado, com proposta de vários clubes, inclusive uma proposta muito boa do Ceará. Existe a preocupação de que o João Ricardo não permaneça na Chapecoense. Outro muito valorizado é o Alan Ruschel, também tem proposta de vários clubes, inclusive do exterior. Surgiu agora, pela manhã, informação do Rodrigo Goulart, que o William Oliveira também pode deixar o grupo, e o Vini Locatelli também, que tem uma proposta da Ferroviária de Araraquara. Então seriam esses jogadores aí que poderiam deixar o clube. E tem alguns, como por exemplo, menino Robertão da Massa, que a Chapecoense não demonstrou interesse em permanecer, não deverá ter o vínculo renovado. Então, muito trabalho para o departamento de futebol. Contratação, por enquanto, não vai ter. A Chapecoense vai disputar o Campeonato Catarinense, que inicia 24 de fevereiro, com a base do time que disputou a Série B e, convenhamos, com a base que permanece, dá para fazer um bom Campeonato Catarinense. Depois, ali na frente, antes da Série A, aí vai ter que repor estas possíveis saídas e ainda reforçar o grupo para a Série A, porque daí é outro nível de competição, é outro grau de exigência, mas o departamento de futebol está consciente disso, trabalhando bastante, principalmente para tentar manter alguns jogadores que são importantes aí para esta temporada também. Dito isso, e a gente acompanha atentamente toda a movimentação da Chapecoense, vamos ver como foi o jogo do Concórdia ontem. O Galo do Oeste largou na frente, 1-0 no Joinville, no primeiro jogo da final da Copa Santa Catarina. Decisão no estádio Domingos Machado de Lima. Mesmo sem torcida, Concórdia e Joinville entraram determinados a disputar até o fim a taça da Copa Santa Catarina. O primeiro tempo foi dominado pelo Galo do Oeste. Varley foi o primeiro a tentar. Depois Michel errou o alvo. E Tom chegou um pouco depois do goleiro nesse lance e perdeu a disputa. No segundo tempo, Joinville voltou melhor e a partida ficou ainda mais disputada. Depois o Concórdia retomou o ritmo do jogo. Em cobrança de falta, Varley quase abriu o placar. Logo na sequência, Vinícius não perdoou. Invadiu a área e na segunda tentativa de chute, mandou para o fundo da rede. Concórdia, 1-0. Na sequência, Luiz Pedro chegou atrasado nesse lance e foi expulso. Com um jogador a menos, o Concórdia precisou segurar a pressão. E em cobrança de falta, Davi Lopes obrigou Arthur a fazer grande defesa. E o time da casa conseguiu manter a vantagem. Placar final, Concórdia 1, Joinville 0. Com a vitória, o Concórdia leva vantagem para o jogo da volta, que acontece no próximo domingo. O empate coloca o time do Oeste como campeão da Copa Santa Catarina. O jogo de final sempre é um jogo complicado, um jogo truncado, mas eu acho que dentro das condições a gente tentou ainda propor o jogo, tentamos várias situações. Do outro lado tinha um adversário muito bem treinado, um adversário difícil, com grandes valores, mas enfim, tivemos essa felicidade de fazer esse gol jogando em casa e agora sim descansar esse pessoal, né, e se preparar para o jogo da volta. Tá aí então, sábado no Clube da Bola vamos repercutir mais a boa vitória do Concórdia e também o jogo da volta lá em Joinville. Inclusive, estamos viabilizando a participação ao vivo do Emerson Cris no Clube da Bola, próximo sábado, 1h30, aqui na NDTV.